Minas aí da região, boa tarde a todos, obrigado aí pela presença, viu? Dadas as circunstâncias e os últimos acontecimentos relativos a hospital, de hospital regional, bem como o decreto da criação da onda roxa por parte do governo do estado, a Amapar, por convocação da presidência, nós reunimos hoje pela manhã em reunião virtual, debatendo, discutindo e votando sobre esses dois temas. Primeiro tema, a questão da determinação da onda roxa para a nossa região. Segundo tema, a opinião da Amapar e dos prefeitos em relação ao Hospital Regional de Patos de Minas. No que diz respeito ao decreto ou a determinação da onda roxa para a nossa região, a opinião da Amapar, por votação de maioria, por votação e, portanto, pela maioria nessa votação de hoje pela manhã, nós então entendemos que, ainda que com algumas ressalvas, ainda que com algumas críticas, ainda que com alguns pormenores, a Associação dos Municípios do Alto Paranaíba se posiciona pela adesão ao decreto do senhor governador Romeu Zema, aderindo à onda roxa, respeitando as determinações da onda roxa. Nesse sentido, pedi ao pessoal da Polícia Militar, ao batalhão, que nos solicitasse, que nos enviasse o Major Sócrates como forma de parceria, como forma de participação nesse momento, até porque, conforme alinhamento prévio, nós entendemos que o município ele tem o que nós consideramos como fiscalização primeira, uma fiscalização prévia, e a Polícia Militar como complemento ou como uma fiscalização secundária, não no sentido da importância, mas no sentido de eventual falha a Polícia Militar pode e deve intervir, como tem intervindo especificamente no município que eu estou presidindo, que é Carmo do Paranaíba. Então, o primeiro comunicado a se fazer, a Amapar, por votação da sua maioria de membros, em reunião hoje, a Amapar vai aderir a onda roxa, as determinações da onda roxa para a região aí, especificamente da Amapar, que nós podemos responder por ela apenas. Segundo comunicado, que foi decidido também em votação hoje, com algumas ressalvas como sempre, mas mantemos dessa forma. Recentemente o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, ela publicou um decreto que fala sobre a terceirização, ou melhor, que fala sobre a descentralização da administração do regional, no sentido de tirar a natureza pública da gestão para a natureza privada dessa gestão. De modo que nós entendemos e reconhecemos que o regional tem suas falhas essas que têm de fato comprometido a prestação do serviço à comunidade patente, à comunidade regional, de modo que carece regional uma modernização. O entendimento justificado do governo de estado é que, conforme a natureza pública do hospital regional, isso tem trazido entraves, isso tem trazido a compra de insumos, a compra de material, a contratação de pessoal. A interpretação da Secretaria, portanto, é de que, transmutando a natureza de pública para privada, haveria, portanto, um desbloqueio dessas dificuldades que o hospital regional vem passando. Nesse mesmo sentido, o hospital, a Secretaria nos informa também, para que a população tenha tranquilidade, o hospital permanece como hospital referência de SUS, o hospital permanece com seus mesmos servidores, sem prejuízo, portanto, a ninguém. Terceiro elemento é que a perspectiva do Estado é que, modificando a partir desse edital e dessa OS, há uma perspectiva de que o hospital regional pode aumentar quantitativamente, qualitativamente, a sua prestação de serviço aqui para a região. A partir dessas informações que o governo do estado nos passou, salvo engano, segunda-feira, não foi isso? Terça-feira, a Amapar, também por votação, por órgão colegiado que somos, optamos então por dar um voto de confiança à OS. Isso não significa que que os outros órgãos, a Associação de Servidores, o sindicato, eventualmente o Ministério Público, não possam atuar como é papel deles
em eventual discussão, suspensão ou eventualmente uma forma até de barrar o andamento natural desse edital. Então, basicamente, de forma introdutória, é o que nós temos a dizer. Antes de mais nada, eu gostaria de considerar também o apoio da Polícia Militar, que é fundamental. Nossos municípios, nós temos nossos fiscais. Carmo do Paranaíba, a título de exemplo, nós tínhamos, salvo engano, 6 fiscais, passamos para 16 fiscais. Mas sem o apoio, lá no Carmo, Tenente Jean, aqui em Patos de Minas, a partir do batalhão que eles são vinculados, não é possível manter a ordem dessa situação, não é possível manter a atividade de fiscalização sem o apoio incondicional da Polícia Militar. Considerando agora, Major, que nós temos um decreto emitido pelo governo de estado, o papel da Polícia Militar é reforçado no sentido dessa fiscalização e da parceria com os municípios e, sem dúvida, com a Amapar, certo? Um outro comunicado que eu acho importante que se considere é o seguinte: eu espero que a imprensa, que a sociedade da nossa região compreenda o esforço que os prefeitos estão fazendo. Nós já temos em várias das nossas cidades indicadores de uma estabilização dos números de contaminação da Covid-19. Nós entendemos que o governador, em certa medida, ele entra nessa história com um certo atraso, com um considerável atraso, inclusive, no momento em que nós já temos a sociedade patense regional com certo sacrifício já pelas suas questões econômicas, pelas suas questões empresariais. No mesmo sentido, o número de mortos é assustador na nossa região e nas nossas cidades. Precisamos compatibilizar esses números, precisamos compatibilizar esses dois interesses, Major? Vida de um lado, empreendimento e economia do outro. Então nós esperamos que a sociedade da nossa região compreenda o trabalho que nós, prefeitos, estamos fazendo. Não há de nós um único prefeito que não tenha a dedicação, a preocupação. Fiz um pequeno texto no seguinte: todos os dias das noites, todas as noites que nós todos os dias nós nos perguntamos: o que eu posso fazer para evitar falência? O que eu posso fazer para evitar que o empreendedor se perca? O que eu posso fazer para que as mortes não aconteçam ou aconteçam cada vez menos? Vocês que nos assistem, vocês que nos ouvem, tenham a certeza, nós somos 18 prefeitos, nós somos uma associação que luta por vocês, para cada valor que é da nossa obrigação, valor da vida, valor da saúde e tudo mais. Temos um governo, como eu disse, de certo modo atrasado, mas não deixa de ser um parceiro que nos tem dado algum apoio, insumos, enfim, apoio financeiro quando possível. Enfim, a introdução e a parte que eu tenho a dizer por hora é essa. Doutor César, começando com a questão aí da onda roxa do Minas Consciente. O senhor citou que foi uma deliberação entre os membros da Amapá. O senhor citou que houve ressalvas. Eu queria que o senhor destacasse essas ressalvas e também quais municípios optaram por votar contra a adesão, apesar de já ser uma adesão obrigatória imposta através da legislação, através desse decreto que eu vou dizer. Olha, as ressalvas que nós discutimos e nós fizemos foram alguns pontos que nós consideramos como contraditório. Como é que eu vou manter o comércio lojista e varejista fechado, com duras penas, ainda que por sistema de delivery, mas eu lidero, por exemplo, um dos maiores sintomas aí do problema da aglomeração social, que são as festas e, portanto, as bebidas alcoólicas. Nós entendemos que, para uma questão de coerência de fiscalização e postura do Estado, se deveria haver a questão de restrições ao comércio, à economia, mas igualmente não há como você desconsiderar o problema como, por exemplo, das bebidas alcoólicas. Então, nós, nesse sentido, com muita discussão, nós entendemos que não é o que se gostaria, mas, como se diz e com todo respeito, passamos a bola para o governo de Estado, para que ele nos auxilie nessa questão das bebidas alcoólicas. Segunda ressalva que nós fizemos é como eu já mencionei, nós entendemos que o governo de Estado ele chega com certo atraso nesse posicionamento, nesse combate à Covid-19, sobretudo na situação em que os municípios já estavam fazendo o que eu vou chamar de o seu dever de casa, com alguns resultados, ainda que tênues, mas já começando a se preparar
a queda dos números, embora estejam hoje estabilizados. Então nós entendemos que o governo do estado deveria ter atuado nesse sentido antes, até porque, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, os senhores vão perceber que a situação de Coromandel, que foi o grande problema da nossa região, ele se deu há mais ou menos 20 dias atrás, 20 para 15 dias atrás. Então, no momento em que você tem um sinal vermelho que se acendeu em Coromandel e a região já dava indicadores nesse sentido, entendemos que a postura do Estado ela vem com retardo, ela vem com atraso. Deveria se tomar essa decisão antes, ainda que com um tempo maior, ao invés de 15 dias, de 20 dias. Em essência, foram essas ressalvas que nós colocamos na reunião. Agora, prefeito, como que a Amapá, né, ela vê a questão aí do comércio? Ontem nós tivemos aqui em Patos de Minas uma manifestação, né, na prefeitura aqui de Patos de Minas, né, houve entre os comerciantes e o prefeito Luiz Eduardo Falcão. Como que a Amapá vê essa situação e de que forma, né, que a Amapá discute um meio de auxiliar esses comerciantes por meio de alvará esse tipo de situação? Olha, eu entendo que o prefeito tem a obrigação da inerência do nosso trabalho, da nossa função pública. Nós temos a obrigação de ir até o povo, dar uma satisfação ao povo daquilo que tem de ser feito ou daquilo que não vai ser feito. Entendo que o Falcão ter descido do gabinete, ir até a área pública ali da prefeitura, no estacionamento, tentar ou conversar com o empresariado é algo que eu compreendo como louvável. Entendo, de outro lado, que a paciência do pessoal já não está dando mais. Nós entendemos essa situação, que o empresariado está pagando um preço altíssimo no seu empreendimento, delicado no seu empreendimento. Mas eu não posso deixar de considerar, nós prefeitos, nós não podemos deixar de considerar que Patos de Minas me parece que chegou a um pico de mais de 400 casos num dia. Porque muitas das pessoas que nos ouvem, nos assistem, vão compreender que você, empresário, naturalmente vê o seu empreendimento como tendo um prejuízo. Mas a família do cidadão que também perdeu o seu ente querido, ela vê a perspectiva da perda em razão da morte de alguém. Nós, prefeitos, nós precisamos achar um equilíbrio tênue, perigoso, um fio da navalha entre esses interesses. Nós, prefeitos, nós buscamos compreender o interesse de 1, de 2, de 3, de 4, e no que for possível, adaptarmos e equilibrarmos esses interesses. Por mais que talvez não possa parecer, porque tem gente que pensa dessa forma, os prefeitos não estão nem aí, ao contrário. A responsabilidade ela é maior sobre nós, e falo isso com muita tranquilidade. Nós temos um governo federal que bate cabeça até hoje para ver que posição vai tomar, se unifica, se não unifica, se cria um programa unificado sobre a questão da Covid-19. Nós temos, como eu mencionei, o governo de estado que chega com certo atraso na hora de se tomar uma postura, ou seja, nós temos 5.500 prefeitos que agem, de certo modo, sozinhos. Tivemos apoio financeiro? Sim, tivemos. O governo federal mandou, o governo estadual mandou. Temos algum apoio, sobretudo de recursos técnicos, recursos financeiros? Sim, mas falta uma cabeça que articule. Falta uma cabeça que fala, vamos sentar aqui todo mundo. Porque a Amapá, eu falo isso em nome da entidade que eu represento, nós, há 20 dias atrás mais ou menos, nós buscamos uma reunião com os prefeitos, a partir do decreto de Patos de Minas, que é o polo, que é a região central, para unificarmos os decretos, de modo que Carmo do Paranaíba restringe muito, Arapuá restringe pouco. O cidadão do Carmo vai lá no Arapuá comprar cerveja. Unificamos os decretos, de modo que nenhum prefeito se sobressaia ou prejudique o outro. Então, essa é a ressalva e o comentário que eu tenho a dizer para vocês nesse aspecto. O secretário teve aqui esses dias, né, de Estado, reuniu com vocês todos. Sobre essa visita, ele foi cobrado, houve algum avanço, algum benefício para Patos depois da visita? Teve benefício para Patos de Minas? Teve, no sentido de se criar um hospital, vou usar a palavra regional, não se trata do regional atual, mas há a discussão de se equipar, de se desenvolver, de se melhorar o atual hospital de campanha em desenvolvimento, em atividade aqui em Patos de Minas,
E oportunamente, com o apoio do governo de Estado, da Secretaria de Estado, o governo então daria subsídios, apoio financeiro, técnico, para que se desenvolva um hospital regional. E esse hospital, em tese, poderia ser administrado por uma estrutura de consórcio, por uma estrutura de associação de municípios. Algo, acredito que pós-pandemia, agora não há a menor condição de fazer isso. Então, resumindo a situação, vejo que o secretário não trouxe informações no sentido de dar dinheiro aos municípios, mas percebo que é uma situação de logística. Ele quer centralizar por questão de logística e foco de atuação nas regiões e nas cidades polos de importância de saúde nas regiões. Não faltou assim mais empenho dele não, somente no hospital de campanha aqui de Patos, para abrir leitos, dar mais condições, porque aqui, você falou, cidade polo, né? Que está vindo doentes de toda a região para nós aqui. Sim. E está praticamente do mesmo jeito ali. Não, eu não concordo. Sabe por quê? Se você voltar um ano atrás, até final do ano quase, nós tínhamos em Patos de Minas 10 leitos de UTI. Quantos nós temos hoje no hospital de campanha? Quantos leitos clínicos, semi-UTI e UTI que nós temos hoje? Essa é uma ressalva que se caberia nesse momento. Nós temos o Estado de Minas, um órgão do Estado que é o Hospital Regional, com os mesmos 10 leitos de um ano atrás, e a Prefeitura de Patos de Minas em específico, triplicando, quadruplicando sua capacidade de atendimento médico, seja de urgência, seja em leitos clínicos. Então aí não é. Então, ou seja, tem havido um apoio por parte do Estado, por parte da União. E o prefeito de Patos que poderia e deveria e pode dar uma explicação mais adequada sobre a questão de valores. Mas o fato é que nós temos o hospital regional com os mesmos 10 leitos, mas nós temos os hospitais, ainda que de campanha, custeado pela prefeitura, com o apoio do Estado, triplicando ou talvez quadruplicando sua capacidade de atendimento. Ou seja, tem alguma coisa errada de fato no regional. Eu sei, inclusive, de equipamentos de estrutura que foi enviada para lá, que até hoje eles não conseguiram implementar. Qual é o obstáculo? Gestão. Então vamos resolver. Quanto à questão da OS no Hospital Regional, quais motivos levaram a vocês darem um voto de confiança para a OS e por que vocês acreditam que ela é o melhor caminho no momento? Primeiro, o regional como está não dá. Eu vou falar como prefeito que estou há 4 anos. Você mandar um cidadão para ser atendido em Patos no regional é uma novela, já estava no gargalo, já estava sobrecarregado. Há o entendimento de que isso eu falo com propriedade, porque nós temos um gargalo na área de ortopedia, nós temos um gargalo na área de, me parece que na parte neurocirurgia, se eu não estou enganado, várias situações que representam um gargalo. Então, qual é a resposta para a sua pergunta? Nós entendemos que é necessário modernizar. Ah, mas isso abre caminho para a corrupção? Talvez sim. Então caberá à sociedade patense, caberá à sociedade regional, caberá ao Ministério Público, caberá à Associação dos Servidores do Regional se organizarem em associações ou em grupos para fiscalizar essa OS. Pode dar errado? Pode. E se der certo? Pode dar certo? Pode. E se der errado? O que eu entendo é que como está, não dá. Não dá. Não se trata de discutir questões ideológicas ou de corrupção e tudo mais, mas é de se discutir o que nós temos. O regional carece de um processo de gestão e de modernização nesse sentido. E nós então acreditamos nessa perspectiva, demos um voto de confiança, vai que dá certo. Como vai ser o critério da seleção do organizador social? É um processo licitatório, é um edital com um processo licitatório, como tem de ser na questão de atuação em qualquer órgão público. Atuação no ente público. Esse seria o melhor momento para se discutir essa organização social do Hospital Regional? Foi uma crítica que eu fiz ao secretário quando eu falei com ele por telefone há 10 dias atrás. Isso é um pouquinho, não, mas enfim, é um posicionamento do Estado. Além dessa resposta, a ideia de que deve ser mesmo para melhorar a funcionalidade dele daqui por diante. Agora o Major Sócrates da Polícia Militar. Com relação, por exemplo, ao toque de recolher, vai haver uma orientação? Como vai funcionar se a pessoa for flagrada nas ruas após as 20 horas e não tiver uma justificativa plausível, ou seja, não estiver desempenhando uma atividade essencial? É assim, conforme o prefeito já retratou aqui, a fiscalização primária cabe ao município, né? Então são diversos municípios do Amapá e a Polícia Militar em cada um deles, mediante o decreto municipal de adesão ao programa Minas Consciente aí, a onda roxa,
para poder dar todo o apoio necessário para a fiscalização. No que toca a sua pergunta propriamente dita, né, após a expedição dos decretos aí que de dos municípios da Onda Roxa, no caso a fiscalização aí do toque de recolher, que é assim intitulado, né, entre 20 e 5 da manhã. O primeiro aspecto de destacar que não é totalmente proibido a pessoa estar na rua nesse horário, né? Então várias pessoas, de acordo com a atividade profissional que elas exercem, com a ocupação, com a necessidade, pode ser que elas estejam autorizadas a estarem na rua. Então, a primeira abordagem, a primeira fiscalização é no intuito de saber se realmente aquela permanência na rua, aquele trânsito pela via pública, está irregular ou não. E a providência da Polícia Militar, ela pode partir desde uma simples advertência, uma simples verificação, e até mesmo a medida mais extrema, sendo constatado, inclusive, outros delitos que podem acontecer a partir daí, até a prisão. Então, se dará nesses moldes. Se a pessoa, por exemplo, ela desobedecer a ordem da polícia de voltar para casa, ela pode ser presa por desobediência, por exemplo? Pois é, tem que ser analisado o caso concreto lá, né? Quem que é essa pessoa, o que ela está fazendo, qual que é o motivo que ela tem para estar na rua, de onde ela vem, para onde ela vem. Igual eu te falei, pode começar de uma simples advertência até uma prisão, no caso mais extremo. Mais alguma pergunta, gente? Estamos aqui, ao vivo aqui. Tá isso. Não, beleza. Agradecer, né? Então, a entrevista. E tomara que dê tudo certo, que esses índices caem e que volta ao normal, né, prefeito? Um comentário aí para a imprensa. Falo pelo que aconteceu na minha cidade ontem. Vários cidadãos me ligaram ontem ao longo da tarde, desesperados, perguntando se ia fechar o supermercado, ia fechar a frutaria, ia fechar tudo. A resposta é não. A você, cidadão que nos ouve, é muito importante que vocês tenham serenidade para selecionar as informações do que vem. Se vamos fechar, a informação vai partir dos órgãos oficiais, são os prefeitos que vão dizer. Se vai abrir, são os prefeitos ou os seus órgãos de imprensa que vão dizer isso. Mas tomem cuidado com fake news, tomem cuidado com esses áudios irresponsáveis. Isso não colabora em nada. Isso deixa a sociedade mais insegura, mais temerosa. Então, o que nós pedimos, e eu digo aí para encerrar, salvo se vocês querem mais uma pergunta, é o seguinte: a vocês, cidadãos aí que nos assistem, nos ouvem, está na hora do cidadão brasileiro ter a maturidade de entender que a festinha tem que parar. Gravação ao seu pai tem que dar um tempo. Eu fiquei assustado com os números lá de casa do pai, perguntei que estão altos. A resposta que me veio é porque o cidadão vai comer aquele franguinho no final de semana com a família e contamina a família. Está na hora do cidadão entender o papel que tem para que essa situação não se prolongue, não se agrave mais. Não existem outras coisas a não ser isolamento social, máscara, álcool em gel e vacina que está chegando na velocidade que nós já sabemos, embora indicadores do governo federal deem notícia de 130 milhões de doses. Mas o quinto elemento é você, cidadão, colabore. Nós temos os órgãos do Estado, os órgãos do município para auxiliar você. Mas se não houver a efetiva e madura colaboração de vocês, o nosso caminho vai ser muito mais longo para a gente passar por esse complexo período tão longo, tão difícil. Me solidarizo com o comerciante, com o empresariado, informando que nós vamos iniciar um processo de sistema de delivery, mas me solidarizo muito mais com as centenas de pessoas que morreram na nossa região, que não vão poder voltar, estar junto aí das suas famílias e atuando como cidadãos de bem, que a vida ou que essa doença aí nos levou. A imprensa livre, democrática e responsável, obrigado a todos, é nossa obrigação dar as portas abertas para vocês, responder o que vocês querem saber de forma transparente, madura e da forma mais coerente, da forma mais inovadora possível. Polícia Militar, obrigado, um parceiro nosso, sem o apoio deles, a dificuldade ainda é bem maior pela questão das fiscalizações. Município, o primeiro responsável, Polícia Militar, o nosso grande parceiro, e aí ao Major, obrigado aí pela presença, por atender o chamado da Amapar. Aos senhores, obrigado. Fala. César, mais uma perguntinha, mais duas perguntas na verdade. Consórcio das vacinas,
A Amapá está fazendo isso também, e há previsão de quando será feita? Não, na verdade, cada prefeito assinou um protocolo de perspectiva de compra dessas vacinas, mas vamos colocar os nossos pezinhos no chão. O governo federal já está encaminhando aí 130 milhões de vacinas. Então nós entendemos que, ainda que haja liberação por parte do governo federal ou de lei, para que os municípios possam comprar, ou eventualmente em sistema de consórcio, nós entendemos que hoje, ainda que eu possa comprar, a entrega será feita primeiro para a União, depois para o Estado, e aí o que sobrar, como sempre no bolo federal que nós temos, o que sobrar vai para os municípios. Isso foi discutido de modo apenas introdutório na reunião. Brevemente a gente vai se posicionar sobre isso, mas eu entendo que é uma lei, de certo modo, que não resolve muita coisa, tendo em vista o papel mais atuante da União agora nesses últimos dias. Agora uma pergunta chegando aqui pela internet, a questão das bebidas alcoólicas. Os municípios da Amapá estão a fim de ainda restringir as bebidas alcoólicas ou não? Não, nós vamos manter a liberdade da venda de bebidas alcoólicas, ressalvando a todos. É essa festinha regada a bebida e churrasquinho que tem contaminado as suas famílias e a vocês mesmos. Entendo que a venda de bebida alcoólica foi um erro do Estado, e reitero isso, foi um erro. Mas precisamos contar com a sua maturidade, o seu sentido de enxergar o outro, senão não dá. Tá? É isso que nós pensamos e acreditamos. Agora, só uma ótima pergunta. Das fake news, só a máscara, o álcool em gel. Pede muito milagroso, né? Qual que é a visão da Amapá em relação a esse tratamento precoce, né? Que o pessoal tanto faz na internet? Vou falar por mim. Não posso falar pela Amapá, porque isso não foi deliberado e nem discutido. Eu sou prefeito, gente, eu não sou médico. Não existe nesse país lei que faça o médico receitar Anador ou aspirina. As pessoas estão achando que receitar esse ou aquele remédio é opção do prefeito. Nós temos notícias de que em Carmo do Paranaíba tem alguns médicos que receitam. Não sou eu quem vou criar obstáculo para não receitar cloroquina, ivermectina e etc. Ao mesmo tempo, nós temos uma situação polêmica. Existem dados de que esses medicamentos não funcionam, de que têm produzido efeitos colaterais danosos a nível de coração, me parece que rins ou fígado, não tenho certeza. Então é uma matéria polêmica. Não somos nós, prefeitos, que nem médicos somos, a nossa função não é essa. Isso compete às secretarias de saúde discutir sobre a validade ou não. Então, não existe tratamento milagroso. Pode ser que dê certo em algumas situações? Pode ser que não, também pode, é polêmico. O que eu considero para você é o seguinte: eu, prefeito, eu não posso determinar ao médico que receite A e não receite B. É isso que eu tenho a dizer. Isso não se trata de... Porque embaixo do pano dessa situação, nós entendemos que a polêmica que se criou no seguinte sentido: se o prefeito não apoiar esse tratamento precoce, ele é contra o Bolsonaro. Se ele apoiar, ele é a favor do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, até quando esse país vai politizar uma questão de saúde pública? Porque se esse fosse a questão, por que o Ministério da Saúde não estabeleceu um protocolo para se estabelecer esse tipo de tratamento? É polêmico. Eu deixo os médicos do meu município livres para ministrar este ou aquele remédio, mas eu não me aventuro a falar para receitar ou não receitar. Eu não sou médico. Beleza. Doutor César, nós sabemos que a nova variante do coronavírus, fazendo uma alusão aqui, ela anda de Ferrari, a vacinação anda de carroça. Qual que é a preocupação, qual que é o sentimento do senhor em relação a essa afirmação? Vou falar uma coisa que eu já mencionei. Ao governo federal cabe entender essa questão das velocidades, articular o sistema a nível de país. A nível de país. Se o governo federal não entender o papel dele, enquanto Ministério da Saúde, nessa pandemia, a situação vai se tornar mais complicada ainda. Porque a Ferrari, que você disse, não tem freio, e a vacina é lenta, com marcha reduzida, aí não funciona.
Fechou. Certo? Certo. Gente, muito obrigado, Major, mais uma vez, obrigado. Agradeço ao comando lá por nós, viu? Estamos juntos e vocês têm um tenente porreta lá. Logo, logo, Então tá mais aí, né? câmera de segurança. Encerrado Mas, aqui né? a transmissão aqui do pessoal da Amapá sobre esse fato. Aqui toda a imprensa aqui no local, né? Dá para perceber aí. A imprensa de Patos aqui se fez presente nessa coletiva, né? Do prefeito César de Cabo Paranaíba, representando todos os prefeitos. Obrigado aí pela companhia e até a próxima transmissão ao vivo aqui pelo Clube também na Rádio Clube 98. Um abraço, obrigado a todos.